Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que estejam assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é colaborar com a educação e o ensino profissional daqueles estudantes, engenheiros, topógrafos, daqueles em geral que tenham a topografia nos seus currículos. Nesta aula, é a parte 2, continuamos a aplicar a geometria analítica espacial, ou seja, em 3D, como fizemos na parte 1. Usamos o diálogo com as expressões algébricas para entrar em contato com elas e perceber o que elas nos dizem a respeito do mundo real. No mundo real, a Terra é um elipsoide de revolução. Em matematiquês, ele é chamado de quádrica. As seções normais feitas sobre essa superfície têm equações que diferem em sua forma algébrica de acordo com a posição de um sistema tridimensional de coordenadas que estejamos considerando, como vimos na aula 1, na parte 1. Essas seções são chamadas cônicas. Eu poderia realizar esse diálogo usando o cálculo matricial em vez da geometria analítica clássica. Mas para o principiante, em matematiquês, a abordagem pela geometria analítica clássica é mais amigável. No livro Geometria Analítica com Matrizes, do autor Murdoch, que eu usei quando me formei em engenharia cartográfica, lá no básico, lá se faz uma abordagem desse estudo usando matrizes. Nesta aula, chegaremos mais perto do entendimento do raio gaussiano da esfera desse grande matemático, o Gauss. Estamos seguindo seus passos no levantamento topográfico do Reino de Hannover, na Prússia, antiga Alemanha. Vamos à parte 2 da aula, iniciada no vídeo passado. Novamente eu lembro a vocês que é uma aula longa, porque o propósito é que você aprenda o assunto. Eu já o sei. Então vamos entender como são produzidas essas seções normais. Já vimos na aula 1 e continuaremos dessa aula a enfatizar esse assunto. Esta é uma equação, recordando a aula 1, de uma quádrica, é uma superfície no espaço. Essa é a forma algébrica dessa superfície no espaço, né? Uma quádrica. E vamos, então, analisar a seção produzida por um plano em uma quádrica. A interseção do plano com uma quádrica forma uma curva plana, porque ela está contida nesse plano, e ela é chamada cônica. Eu coloco aqui uma ilustração da quádrica na forma de um cone. O cone é uma superfície do espaço. É uma quádrica. E as seções nessa quádrica, nessa superfície do espaço, produzidas por um plano que corte, né, que intercepte essa quádrica, forma uma curva plana, uma curva contida nesse plano. A interseção da quádrica e do plano, né, é um lugar que tem os pontos que pertencem ao mesmo tempo às duas superfície, a superfície da quádrica e a superfície do cone, né? Então aqui, essa quádrica é o cone e a cônica é denominada, neste caso, elipse, que o plano forma um ângulo com o eixo do cone. Aqui o plano secciona a quádrica com um ângulo tal que ele é paralelo a uma das geratrizes do cone. Então ele forma uma cônica cujo nome é parábola. E aqui o plano secciona a quádrica
numa direção que coincide com a direção do eixo do cone. Então produz-se então uma cônica denominada hipérbole, que tem dois ramos, um ramo na parte superior da quádrica e outro ramo na parte inferior. Então isso é para recordar e vocês firmarem o conceito do que é uma quádrica e do que é uma cônica. Esse plano aqui é o plano XZ, é um plano em que o y é igual a zero. Então, fazendo-se o y igual a zero, num sistema de coordenadas que tem a equação da quádrica e a equação desse plano, que é y igual a zero, nós vamos ter a equação da cônica. Então, fazendo-se aqui o y igual a zero, todos os monômios aqui que tem y vão se anular e ficarão só aqueles que têm o z e o x. Então está aqui a equação da cônica. E essa cônica tem um raio de curvatura, um raio de um círculo, né, que tem uma aderência muito grande com o elipsoide, com a quádrica aqui. E nós já vimos na aula passada que esse raio de curvatura dessa cônica é a metade do inverso do coeficiente de x2. Analogamente, se a quádrica fosse formada pelo plano YZ, tudo que tem x aqui se anularia, como vimos na aula 2, faço uma revisão, e nós teríamos o raio de curvatura do plano YZ, que seria a metade do coeficiente de Y2, que seria o B, 1 sobre 2B. Agora vamos dar a vocês um conceito do Teorema de Ménière. Ménière foi um grande matemático lá da Escola Politécnica da França, no tempo de Napoleão, 1789. Foi professor da Escola Politécnica, era um daqueles grandes matemáticos. Ele também se dedicava à geometria diferencial, colaborou com a geodésia e ele tem um teorema que daqui a pouco eu vou enunciá-lo. Nessa figura aqui, nós temos aqui o elipsoide, e esse elipsoide tem uma seção normal. Esse plano ômega secciona o elipsoide na direção normal, uma direção perpendicular à direção do meridiano. É então um primeiro vertical. O raio de curvatura desse primeiro vertical, vocês já ouviram falar muito nele, ele vai daqui do P', na superfície do elipsoide, até onde a normal intercepta o eixo de rotação do elipsoide, esse P'. Então, P', P' é o N, é a grande normal ao elipsoide. Aqui está o sistema, né, esse sisteminha de coordenadas que nós consideramos, já fizemos, né, e eu coloquei aqui esse N cosseno φ, que é a projeção desse segmento P', P', que é a grande normal, no plano, aqui num plano que forma, né, um ângulo φ com o equador, né? Então esse plano aqui, que está cortando o elipsoide, ele é um caso particular. Ele produz assim, uma seção oblíqua, um caso particular. Então, os planos que cortem o elipsoide e não contenham a sua normal, em outras palavras, os planos que formem um ângulo com o ângulo desse plano normal, neste caso, esse plano que produz o paralelo forma um ângulo φ, esses planos que formam um ângulo com o plano da seção normal, eles produzem seções que são denominadas seções oblíquas. E o paralelo da Terra é um caso particular dessa seção oblíqua, quando o ângulo formado por esse plano seccionante e o plano normal é a latitude do lugar. Então esse é o Teorema de Ménière. Uma seção oblíqua é aquela seção produzida por um plano que forma um ângulo com o plano normal. Quando esse ângulo é igual à latitude, esse plano é chamado paralelo. E esse plano forma, então, uma série de curvas
planas que ficam nesse plano e em outros planos, né, quando ele secciona, são as cônicas. Então, nesse caso aqui de cônicas, tem o paralelo, que é produzido por esse plano aqui, que produziu essa seção oblíqua. Temos o meridiano, que também é outra cônica, e temos o equador. Então, são curvas produzidas por planos que seccionam uma quádrica. O elipsóide é uma quádrica, essas curvas são, então, denominadas cônicas. Esse segmento P', duas linhas, que vem do ponto sobre a superfície do elipsóide até onde ele intercepta o eixo de rotação. Eu repito, é o plano formado por esse plano seccionante que produz essa seção que tem o x igual a zero. Então, fazendo x igual a zero, fica então o plano YZ, cuja raio de curvatura é o inverso, é a metade do inverso do coeficiente de y2, que já vimos na página passada e na aula passada. Então, esse plano aqui é o plano Z, que contém a normal. E aqui é cônica. Essa cônica aqui, que já vimos, ela tem essa equação. Tá? Então, já ficam sabendo mais esse detalhe do teorema de Ménière, das seções oblíquas. Agora, um detalhezinho aqui, uma curiosidade. Quem é maior, o raio de curvatura N ou M? O raio de curvatura do primeiro vertical ou da seção meridiana? O raio de curvatura da seção do primeiro vertical, já vimos que é essa. O inverso, né? Metade do inverso de B, é o N. E o raio de curvatura da seção do meridiano, que é o plano, corta o elipsóide no plano XZ, quer dizer, o Y é igual a zero, e aqui no caso da grande normal o X é que foi igual a zero. Então, esse plano aqui do meridiano é 1 sobre 1/2 do coeficiente de x2, que é o m. Quem é maior? Um ou outro? Então, vamos analisar. A expressão do n, essa aqui, ela é obtida por um outro caminho, pegando a equação da elipse, a equação polar da elipse, e empregando a parte de geometria, que em alguma aula mais tarde eu posso até demonstrar essa expressão, como ela surge. Mas agora vocês estão tão acostumados, quem trabalha em geodésia e com outras partes da topografia, com essa expressão, que já estão bem familiarizados com essa expressão da grande normal. E a expressão da seção meridiana é essa. Então, para analisar qual das duas é maior, vamos desmembrar essa seção meridiana. Pegar esse A sobre 1 menos A2 elevado a 1/2, desmembrá-lo, colocá-lo como um produto de duas frações. Essa segunda fração fica sendo 1 menos E2 sobre esse denominador, que é 1 menos E2 sendo a quadrada de φ, elevado a 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1. Então, aqui, multiplicando potências da mesma base, 2 sobre 2, que seria 1, vai somar com 1/2, né? Repete-se a base, somos os expoentes, daria lá o 3/2. Então, reparem o seguinte aqui, vamos olhar para essa segunda fração. Essa primeira fração aqui, vocês estão vendo que é a seção do n, da grande normal. Vamos olhar para essa segunda fração. Reparem que aqui a unidade, temos aqui a unidade no numerador, sendo retirada dessa unidade uma quantidade E ao quadrado. E aqui no denominador dessa mesma unidade, esse E ao quadrado ainda é diminuído, porque o seno de φ é menor do que 1, né? Ao quadrado fica menor ainda. Então, esse número E2 seno ao quadrado de φ é muito pequeno, muito menor que 1 menos E2. Então, 1 menos a quantidade aqui, como tirou uma coisinha muito pequena de 1, o denominador aqui vai ficar maior do que o numerador. Logo, isso aqui é uma fração própria, e ao ser multiplicado pelo n, vai diminuir. Então, o m vai ficar menor. Fazendo esse produto, podemos afirmar que o n fica menor do que o n. Entenderam direitinho a aritmética aqui? Tá? O denominador fica maior que o numerador. Portanto, n é maior do que m de Maria. O n de Nair é maior do que o m de Maria. Mas, todavia, porém, para serem seções normais principais do elipsóide, é preciso provar
que N é o valor máximo dos raios de curvatura e M é o valor mínimo, porque esse é o conceito das seções normais principais. Sabemos que o N é maior do que o M, mas será que existe um outro raio naquele corte do plano que teria um raio de curvatura maior do que o N ou menor do que o M? Isso tem que ser provado, né? Então vamos adiante para ver o encaminhamento dessa nova situação que estamos apresentando. O raio de curvatura dessa seção normal de ângulo θ com o norte verdadeiro, vamos ver, já vimos essa equação, né? Queremos ela, né? Então é preciso, primeiro, obter essa equação da cônica que forma esse ângulo θ com o equador, e depois nós vamos olhar para o coeficiente de x2, que vai nos dizer o raio de curvatura. Então, tomando aqui novamente a quádrica, esse plano normal aqui produziu, né, esse plano x'Z, y produziu essa seção. Essa seção vai ter uma expressão, é uma função de x', z' e θ. Vamos ter uma fórmula, uma expressão que vai figurar nela esse argumento também, esse ângulo, essa variável θ, que é o ângulo formado entre o plano que secciona e o plano do meridiano. Temos que ver essa equação. E tendo essa equação, nós vamos poder ver qual é o raio de curvatura desse círculo osculador que está aderente aqui a essa seção cônica nessa origem. Esse raio de curvatura, nós queremos a expressão dele em função desse ângulo θ também. Esse eixo x aqui, ele aponta para o meridiano, aponta para o norte verdadeiro, o norte geográfico. E esse ângulo θ é um ângulo formado entre essa direção do plano seccionante e o plano θ. É como se fosse um azimute, mas eu estou considerando aqui esse giro do plano no sentido trigonométrico, no sentido anti-horário. Se considerasse o azimute, então bastaria colocar nesse ângulo θ, como eu girei para cá, eu colocar aqui menos θ, porque seria um ângulo medido no sentido contrário ao arbitrado aqui como positivo, porque o azimute é contado no sentido horário, e aqui eu estou contando esse θ no sentido anti-horário. Vão já se acostumando já com esse matematiquês, com isso. Não esqueçam essas habilidades matemáticas. Isso é muito útil para a vida profissional de vocês, que, se Deus quiser, vai durar décadas, 30, 40, 50 anos. Então vamos aqui a alguns conceitos. Então, se nós aplicarmos uma rotação θ em torno do eixo z', temos aqui o eixo z'. Se aplicarmos uma rotação θ a esses eixos, colocando esses eixos numa nova posição, né? O eixo z' não se altera porque ele é coincidente com z, mas o x' e o y', eles sofrem um deslocamento. Então há uma rotação. Então, referindo-se à equação da quádrica ou da cônica, a esse novo sistema x', y', que forma um ângulo θ com o anterior, então qualquer ponto nesse novo sistema, ele vai ter umas coordenadas diferentes daquele sistema antigo, do x e y. O sistema novo agora seria o x', y'. Então, essas novas coordenadas terão que satisfazer a quádrica e a cônica nessa nova posição que o sistema ficar. Então vamos recordar aqui essa questão de mudança de coordenadas por rotação. Nós já vimos isso, e eu quero que vocês façam uma revisão, assistindo um vídeo desse canal que é chamado Transformação de Coordenadas, parte 2, com matrizes, uma alternativa à NBR 14166 de 98. No início deste vídeo, eu vou colocá-lo aqui na descrição,
tem uma revisão de transformação de coordenadas por rotação de eixos usando matrizes. E eu gostaria que vocês fizessem uma revisão para sedimentar bem essa habilidade matemática. Esse é o link para essa aula lá da NBR 1466. Eu vou repeti-lo na descrição desta aula de hoje. Então, um ponto qualquer de coordenadas XY, de uma quádrica ou uma cônica, ele terá coordenadas diferentes, né, x', y', num novo sistema de coordenadas. As coordenadas vão mudar porque o sistema de coordenadas rodou, ele girou. Então, qual será a relação de coordenadas entre eles? Vou fazer uma rápida revisãozinha, mas eu não substituo essa revisão que eu quero que vocês façam. Então, aqui esse sistema XY, ele é girado, né? Ele sofre uma rotação, que o eixo X vai para o X', o Y vai para o Y', uma rotação no sentido trigonométrico, no sentido anti-horário. É melhor falar sentido trigonométrico, porque falando anti-horário, o contrário ao movimento dos ponteiros do relógio, hoje os relógios são digitais, uma pessoa moderna não sabe nem mais, só tem relógio digital, não vê nem mais os ponteiros, como é que eles giram. Então fala-se sentido trigonométrico. Então nós temos aqui esse ângulo θ, que foi o ângulo de rotação do antigo sistema para o novo sistema. Fizemos essa rotação. Então, um ponto de coordenadas XY, nesse antigo sistema, terá novas coordenadas. Esse mesmo ponto, ele não se moveu. Quem se moveu foi o sistema de referência, o sistema de coordenadas. Então, em relação à nova posição, ao novo sistema, ele terá novas coordenadas. Vai ser um ponto P', X', Y'. Está aqui o Y', está aqui o X'. Está marcado aqui, eu marquei o X', esse X' aqui, eu marquei ele aqui ao longo do eixo do X' que vinha até aqui. Então, queremos ter uma relação de coordenadas. Ora, essa relação de coordenadas, ela aparece muito em livros do 2º grau, que já falei a vocês que muitas escolas não gostam de ensinar geometria analítica, eu não sei porquê. Então, lá nesses livros do 2º grau, aparece assim a relação de coordenadas. Eu só vou dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, esse y, essa ordenada y, que vem aqui até esse ponto, ela pode ser assim obtida pegando esse y', que forma esse ângulo θ. Esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ aqui, que são ângulos de lados respectivamente perpendiculares, são iguais. Então aqui vai ficar y' cosseno de θ, esse pedaço aqui, esse cateto desse triângulo retângulo aqui, y' cosseno de θ, tá isso aqui, ó, y' cosseno de θ, somando esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho, que é igual a esse pedacinho aqui, para completar o y. E quem é esse pedacinho aqui? É o cateto oposto desse outro triângulo retângulo aqui, que tem para hipotenusa o x'. Então, esse cateto oposto é igual à hipotenusa x' vezes o seno desse ângulo oposto ao cateto. Vai ser x' seno de θ. Então, já tem aqui essa relação das coordenadas. Poderíamos pegar a outra coordenada, mas não é isso que eu quero que vocês tenham. Eu quero que vocês sedimentem essa nova habilidade matemática, que alguns já esqueceram, e que é sedimentem por matrizes. Então, nós vimos naquela aula lá da NBR 1466, que eu deduzi a expressão da NBR por matrizes, esses ângulos diretores, os conceitos de ângulos diretores. Os ângulos diretores são aqueles ângulos formados entre os eixos do sistema novo e do sistema velho. O ângulo entre esses eixos. Então nós temos aqui o antigo sistema e o novo sistema. O antigo sistema tem
os eixos x e y. E o novo sistema tem os eixos x' e y', esse novo sistema. E quais são os ângulos formados para passar do sistema antigo para o novo sistema? Então, vou mostrar aqui. Aqui, eu estou dizendo a vocês que o sentido horário, esse sentido anti-horário é o sentido positivo. Se nós fizermos um percurso para coincidir um eixo com o outro no sentido positivo, o ângulo é positivo. Se o percurso for contrário, o ângulo será negativo. Então, do antigo sistema, como é que vai passar o x para o x'? Para passar do x para o x', eu vou percorrer esse ângulo no sentido positivo. Então vai ser mais θ. Está ele aqui mais θ. E para eu passar do antigo sistema do y para o x', esse é meu y. Esse é meu y do antigo. Vou passar para o x', está aqui o x'. Então reparem que do y para eu vir para o x', eu vou percorrer esse ângulo no sentido contrário ao arbitrado como positivo. Estou seguindo no sentido horário. Então esse ângulo vai ser negativo. E que ângulo é esse? Ora, o ângulo todo entre esses dois eixos, x e y, é 90. Então entre esse ângulo y, o eixo y, e o eixo x' vai ser 90 menos esse θ. E como o ângulo é negativo, que o sentido percorrido foi contrário ao positivo, é 90 menos θ. Pronto. E o eixo x para o y'. O x para chegar no y'. Olha que eu vou percorrer no sentido positivo. O x para o y'. Então, do x até o y, percorro 90 graus. Depois ainda percorro mais esse θ, que são ângulos de lados respectivamente perpendiculares. Esse ângulo aqui também é θ. Então vai ser o ângulo todo do x para o y', vai ser 90 mais θ. 90 mais θ no sentido positivo. E do eixo y para o eixo y'. Temos aqui o y para o y'. Vamos percorrer esse ângulo aqui, do y para o y' no sentido positivo. Então é mais θ. Recordaram, senhores? Mas vejam lá, temos vários exemplos lá no caso da NBR 14166. Então agora, que já temos os ângulos diretores, vamos achar os cossenos desses ângulos de cada célula aqui da tabela. Então vamos aos cossenos. Cosseno de mais θ é cosseno de θ. Cosseno de menos alguma coisa, cosseno de menos x é cosseno de x. Cosseno de ângulo lá do quarto quadrante é igual ao cosseno do primeiro. Então, cosseno de menos 90 menos θ é igual a cosseno de 90 menos θ, e cosseno de 90 menos θ é o seno de θ. Tá? Lá naquela revisão tem também uma revisão de trigonometria, lá naquela aula de recordação da NBR. E aqui, cosseno de 90 mais θ. Cosseno de 90 mais θ é igual a menos seno de θ. Vocês vejam lá, tem uma revisãozinha. Aqui é como se fosse cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B e tal. Vê quanto é cosseno de 90, seno de 90, aparece aqui o menos seno de θ. E aqui, o mais θ, cosseno de θ. Pronto. Temos aqui, então, os cossenos diretores. Tendo os cossenos diretores, eu passei eles aqui para reproduzir, vamos à matriz dos cossenos diretores. Essa matriz dessas células é a matriz dos cossenos diretores. Ó. Cosseno θ, seno θ na primeira linha da matriz, menos seno θ, cosseno θ. Tá? Temos aqui três matrizes. Essa primeira matriz, que é a matriz de coordenadas do novo sistema, a matriz de rotação de eixos e a matriz do antigo sistema, das coordenadas do antigo sistema. Temos as três matrizes aí. E agora, como é que nós vamos pegar a relação entre as coordenadas? Ora, é só fazer um produto de matrizes. Está lá na revisão. Como é que se faz o produto de matrizes? Primeira linha vezes a primeira coluna. Segunda linha, aqui no caso é a primeira coluna novamente. Então trata-se de um produto de matrizes. Então está aqui. Esse x' vai ser primeira linha, cosseno θ vezes x, está ele aqui, mais
seno θ vezes y, tá vendo? Linha vezes coluna, tá aqui. E o y', segunda linha vezes primeira coluna, menos seno θ vezes x, está ele aqui, e cosseno θ vezes y, está ele aqui. Então estão aqui a relação entre as coordenadas. Então essas coordenadas aqui, que já tem o ângulo θ, elas vão ser substituídas nas relações da quádrica abaixo, por exemplo, e substituindo essas equações aqui no lugar de x e y, nós já teremos a equação da quádrica já com o ângulo θ. A equação da quádrica naquele novo sistema, no sistema x', que forma um ângulo θ com o ângulo do meridiano, com o ângulo x. Então, estão aqui, só para a gente prosseguir a aula, e vamos então substituir. Então, no lugar de x ao quadrado, temos aqui o z, né? Está aqui. Agora, ax2. No lugar de x ao quadrado, eu coloco esse x aqui. X cosseno θ mais y seno θ ao quadrado. No lugar de b ao quadrado, que é vezes b, eu boto esse y' com essa função do θ. Traz ele aqui. Depois vem o cz, aqui 2d, no lugar de x, bota essa relação de x com x', no 2x vezes, no lugar de y, essa daqui direitinha, e assim creio que vocês já estão vendo a ideia da coisa, né? Vamos substituindo ali o x e o y, direitinho, né? E agora nós temos que desenvolver esses quadrados aqui, ó. Tá, esse binômio ao quadrado, esse binômio ao quadrado. Então, é o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Esse também, né? Vamos desenvolver isso. Então, desenvolvendo. Já desenvolvemos, eu coloquei tudo desenvolvido aqui já, vocês podem fazer aí. E vamos então considerar, vamos admitir, vamos fazer simplificações nessas carroção e considerar y igual a zero. Então essas simplificações são assim, ó, reparem só. Nós temos aqui, ó, mais 2x, y, seno θ cosseno θ. Aqui vai ter um menos 2xy, seno θ cosseno θ. Ah, podemos cancelar. Podemos. E também vamos cancelar o que tiver y igual a zero. Porque aí vamos ficar só com o plano x', z'. O y fica igual a zero nessa quádrica. Então cancelamos tudo que tem y. Aqui tem y, cancela. Aqui tem y, cancela. Aqui tem y, cancela. Tudo que tem y vai ser cancelado. Então o plano x', z', ele secciona a quádrica formando uma cônica de ângulo θ com um meridiano, com eixo x. Agora, essa equação agora da cônica, que é aquela que esse plano y igual a zero produziu, vai ser essa aqui, ó. Então, essa é a equação da cônica que forma um ângulo θ com o meridiano. Né? Como se fosse o azimuth θ, só que aqui é o ângulo θ. Está no sentido anti-horário. Agora, para ter a equação do raio de curvatura dessa cônica, nós precisamos ter o coeficiente de x2. Nós sabemos quanto é o raio de curvatura de uma cônica olhando para o seu coeficiente, ou de x2 ou de y2. No caso aqui é de x2, que nós fizemos o y igual a zero. Então vamos colocar o x2 em evidência. Então onde tem x2, botamos em evidência. Ó. Aqui também tem x2, fica tudo em evidência. E depois repete o resto. Então nós temos aqui, colocando x2 em evidência, esse coeficiente de x2. Pronto, já sabemos quanto vale, qual é a expressão do raio de curvatura dessa cônica que forma o ângulo θ com o meridiano. É o inverso do coeficiente de x2. É a metade do inverso, né? Está ele aqui, ó. Então, o raio de curvatura que forma esse ângulo θ é a metade, 1 sobre 2, do inverso do coeficiente de x2. Aqui está o coeficiente de x2. Estão entendendo, senhores? O matematiquês? Estão conversando com a expressão
A expressão fala conosco. Nós só temos que entender o que ela está dizendo. Espero que vocês já estejam ficando mais espertos nesse diálogo com as equações. Elas não são tão frias assim. Vamos fazer uma discussão aqui desse raio de curvatura. Se esse ângulo θ for zero, se o ângulo que forma o meridiano for zero, em que direção esse plano vai estar, essa cônica vai estar? Vai estar na direção do meridiano, se o ângulo θ for zero. O ângulo θ é o ângulo com o meridiano. Então o cosseno de zero é 1 e o seno de zero é zero. Então onde tem cosseno de zero, que é o θ, fica 1. E onde tem o seno, vai anular. Então esse termo aqui, esse terceiro anula, e aqui esse b também se anula, porque o seno é zero. Só vai ficar, então, esse termo ali que sobrou em cosseno. E o cosseno de θ aqui, como θ vale 1, esse raio de curvatura da seção que forma o ângulo zero é 1 sobre 2A. Então repare que o raio de curvatura do meridiano é 1 sobre 2A. Temos essa aqui. E a sua expressão do raio de curvatura do meridiano, M, é dada por essa equação aqui que nós já conhecemos, é a nossa velha conhecida, o raio de curvatura da seção meridiana. E se esse ângulo da cônica formar 90 graus, se o plano que forma 90 graus com o meridiano, então é o plano do primeiro vertical. Ele vai formar uma cônica que é do primeiro vertical. Então, se o ângulo é 90 graus, cosseno de 90 é 0 e seno de 90 é 1. Então, vai aqui. Onde tem cosseno, vai anular. E onde tem seno, vale 1. Como aqui também tem cosseno, esse termo aqui, novamente, vai para o espaço. Então, o raio de curvatura do ângulo, né, da seção que forma 90 graus com o meridiano, vai ser 1 sobre 2b seno ao quadrado de θ. E como o seno de 90 vale 1, θ é 90, vai ficar, então, 1 sobre 2b. Esse é, então, o raio de curvatura do primeiro vertical, já nosso velho conhecido, o N. Pronto? Então, essa pequena discussão já nos faz essa correlação desse raio de curvatura genérico, de uma seção genérica, que forma um ângulo θ com as duas seções. As duas seções, seção meridiana e a seção do primeiro vertical. Então, o resuminho está aqui, como nós já vimos. Temos aqui, então, a quádrica direitinho, o plano que forma um ângulo θ com o meridiano, esse eixo X aqui aponta para o norte geográfico. Essa é a cônica produzida por esse plano. A equação dela é esse carroção aqui que nós vimos. Essa equação dessa curva aqui, da cônica, a curva plana, está contida nesse plano de y igual a 0. E o raio de curvatura dessa curva genérica, ele fica ao longo da normal. Todos os raios de curvatura, o M, o N, qualquer um, de qualquer seção normal, fica ao longo da seção normal. O comprimento deles vai variar ao longo da seção normal. Então, esse raio de curvatura, que é dado por essa expressão aqui, que nós já vimos, é um comprimento aqui que fica ao longo dessa reta normal ao elipsoide. Espero que estejam entendendo. Tá tranquilo, senhores? Então, aqui é raio de curvatura de 91 sobre 2b, que aqui no caso, é perpendicular ao meridiano, né? Essa linha aqui branca, e essa outra linha branca aqui é a seção do meridiano. O raio dela é 0 grau, é 1 sobre 2a. Estão dialogando, senhores? Dialogando com o Mr. Brown? Tranquilo? Então vamos adiante. Agora, afinal de contas, MN são seções normais principais?
Vocês escutam falar todo o livro lá de geodésia, de topografia. MN são as seções normais principais do elipsoide. São. Tem que provar. Então, para responder essa pergunta, é preciso provar que elas são os valores máximos e mínimos da função que é o raio genérico de curvatura. Então, essa é uma função. Temos que achar os máximos e mínimos dessa função. Quais são os valores de θ que fazem que essa função genérica do raio atinja o valor máximo e os valores de θ que atingem o valor mínimo. Aí, esses valores que resultarem daí, os maximantes e os minimantes, é que vão ser os máximos e mínimos vão ser para θ igual a 90 e θ igual a 0. Isso eu estou falando, mas isso tem que provar. Será objeto da próxima aula, a parte 3. Não perca a próxima aula, senhores. Eu os espero ansiosamente. Portanto, acabamos a aula, senhores. Obrigado pela paciência, por tê-la assistido. Se não estão inscritos, se inscreva, se dê um like ou dislike para ajudar o canal. Compartilhe a aula com outros colegas e profissionais e, muito importante, comente, dê sugestões, como você está entendendo o que está sendo explicado, como gostaria que eu explicasse mais as coisas. Ajude-me a atingir o meu propósito. Bom, senhores, até a vista, pessoal!